Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje com o Fator César. Para aqueles que ainda nunca ouviram falar, o Fator César é um trabalho de um pesquisador americano chamado Leonard Perry. E esse pesquisador descobriu que os clientes, quando entram dentro das nossas empresas, ele faz a avaliação do atendimento com base em 5 fatores. Como o fator é César, né? Como nós vemos aqui no quadro, o primeiro fator é a confiabilidade, o segundo fator é a empatia, depois vem a segurança, depois vem a aparência e por fim vem a resposta. Segundo Perry, esses fatores são fundamentais para que o cliente faça uma boa avaliação da nossa empresa ou então uma má avaliação da nossa empresa. A partir de hoje nós vamos penetrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nisto para entendermos como nós podemos agir para que os nossos clientes avaliem positivamente as nossas empresas e em consequência disso nós possamos ter uma relação mais duradoura, uma relação comercial mais frutífera, mais duradoura e acima de tudo lucrativa para ambas as partes. Então daqui a pouco nós voltamos e vamos trabalhar em sequência cada um desses fatores. Vamos começar pela confiabilidade, vamos para a empatia, vamos para a segurança, para a aparência e finalizaremos trabalhando a resposta. Então, até daqui a pouco. Olá pessoal, como eu havia prometido, aqui estou para começarmos a trabalhar o fator César. E vamos começar com a primeira palavra desse acróstico, que é confiabilidade. O que é confiabilidade? Essa não é uma palavra que a gente vê com frequência, né? Não. Mas nós vemos outra com frequência. Qual que é? Essa daqui, ó. Confiança. Essa daqui nós vemos com frequência. E é isso aqui que o cliente precisa de ter na nossa empresa. Ele precisa de ter confiança na nossa empresa, ele precisa de confiar naquilo que nós nos propomos a fazer. E confiabilidade e confiança está ligado de maneira muito estreita às expectativas que a nossa empresa cria e às promessas que as nossas empresas fazem para os nossos clientes. Isso é muito importante. Às vezes nós criamos expectativas do cliente que nós não temos condições de cumprir. Ou às vezes criamos expectativas que nós às vezes nem tínhamos interesse de criar. O exemplo mais claro que nós conhecemos é a questão lá, né, daquela empresa que fez uma fachada maravilhosa, bonita, né? Mas ele não tinha nenhum interesse de criar nenhuma expectativa, mas criou. Por quê? Porque a fachada é muito bonita, a fachada é linda, usou ali, né, um trabalho muito bem feito, harmonizado, as cores muito bem colocadas. O material utilizado foi um material extremamente nobre e deu ali uma impressão realmente extraordinária. Só que quando se chega dentro da empresa, se percebe que existe uma discrepância entre a proposta da fachada e a realidade do interior. Isso é muito comum. Para nós que trabalhamos com consultorias e palestras, viajamos, né, boa parte da nossa vida é passada nas estradas, a gente às vezes ocorre o contrário, né? Às vezes paramos o carro num lugar para almoçar e olhamos assim e paramos até com um pouco de receio. Mas paramos, né? Vamos pagar para ver. E às vezes chegamos dentro do ambiente e percebemos que o ambiente é um ambiente limpinho, higienizado, o banheiro está lá cheirosinho, a comida é boa, o serviço é bom. E nos surpreende por quê? Porque a fachada ela não inspirava aquilo tudo, mas nos surpreendeu. A relação de confiança minha com essa empresa mudou. Para vocês terem uma ideia, existem lugares que às vezes a gente vai viajando e a gente já sai de casa planejando parar ali. Por quê? Porque ali é um lugar que conquistou a nossa confiança. Eu sei muito bem o que eu vou desfrutar de produtos e serviços quando eu chegar naquela empresa. Então eu não vou ter surpresa naquela empresa, principalmente surpresa desagradável. Então eu saio de casa, eu penso, não, eu vou parar para almoçar no restaurante tal, e eu vou dormir no hotel tal. Por quê? Porque eu sei o que me espera.
E esta relação de confiança que o cliente quer ter com sua empresa. Imagine vocês quando saem de casa, vão andar 800 quilômetros, 1000 quilômetros. Eu preciso de ter um lugar confiável para almoçar. Eu preciso ter um lugar confiável para dormir. No outro dia eu preciso fazer uma palestra para 300, 500 pessoas. Então tem que estar bem fisicamente para me fazer esse trabalho. Não é verdade? Então quando eu saio de casa, eu me preparo. Eu me organizo onde vou dormir, em que lugar vou almoçar, onde vou fazer um lanchinho à tarde, jantar, vou jantar, não vou jantar, como é que vai ser? E eu só consigo fazer isso quando eu tenho um itinerário que me dá essa possibilidade de conhecer as empresas onde eu vou parar. Tanto que quando eu vou para um lugar que eu nunca fui, eu passo alguma dificuldade. Por quê? Porque eu não sei onde eu vou almoçar. Eu não sei onde eu vou dormir. E aí como é que eu faço? Eu telefono para as pessoas, né? As pessoas que me contratam, onde que você sugere que eu durma? Qual restaurante que você acha que é um restaurante legal para a gente se alimentar aí na cidade? Né? E essas pessoas então nos dão essas informações. E é justamente essas pessoas que nos dão informações que são também capazes de gerar expectativas, de fazer com que nós esperemos alguma coisa ou não das empresas. Imagine só um amigo. Um amigo que ele vai a uma determinada churrascaria, por exemplo. E chega lá, ele tem uma experiência extraordinária. E ele vai, encontra com você e fala, olha, rapaz, eu tive uma churrascaria muito boa. A bebida estava na temperatura ideal, a carne estava macia, o serviço maravilhoso. Olha, a comida perfeita, tudo no ponto. Vai lá que você vai ficar satisfeito. E aí o que acontece conosco? Que ouvimos um amigo, a sugestão de um amigo, nós vamos, não é verdade? Claro que vamos, chamamos a família, vai a esposa, os filhos e nós vamos para a churrascaria. E quando chegamos na churrascaria, o que esperamos? Nós vamos confiando que teremos aquele serviço descrito pelo amigo. Quando nós chegamos lá, temos a nossa experiência de consumo. Quando essa experiência de consumo ela atinge aquele nível descrito pelo amigo, ótimo, maravilha. Mas e quando essa experiência de consumo ela é abaixo daquela expectativa? Aí a coisa complica, porque fere a confiança. Nós deixamos de ter confiança naquilo que foi proposto pelo nosso amigo. Nessa perspectiva, confiança é fundamental para que nós sejamos bem avaliados pelos nossos clientes. Os nossos clientes, eles têm por hábito idealizarem na sua mente como eles serão atendidos. E fazem isso baseado em quê? Baseado em experiências antigas, baseado em relatos de amigos, baseado em peças publicitárias que eles veem muitas vezes das nossas empresas. E essa expectativa que ele traz consigo, essas promessas que ele traz consigo, elas precisam ser no mínimo atingidas. Nós temos que criar como se fosse uma base. Daqui para cima nós podemos ir. Daqui para baixo, um mínimo de atendimento. Nós temos que ir no mínimo até aqui. Daqui para baixo, o que está? A insatisfação. Daqui para baixo está a insatisfação do cliente e, consequentemente, a nossa insatisfação, porque nós vamos perder o nosso cliente. Mas quando nós criamos um mínimo a ser oferecido aos nossos clientes, nós conseguimos estabelecer uma linha em que nós vamos, no mínimo, atingir aquilo que ele espera e conquistar a confiança dos nossos clientes. Por isso que é importante somente prometer aquilo que nós podemos cumprir, somente propor aquilo que é possível fazer. Porque quando propomos aquilo que nós não temos condições de fazer, quando criamos expectativas que são impossíveis de serem atingidas, nós cavamos a nossa própria sepultura no que se refere à satisfação dos nossos clientes. Portanto, querido, portanto, minha querida, vamos sim propor aquilo que podemos e vamos criar expectativas em cima daquilo que podemos cumprir, porque aí sim nós vamos atingir a confiança do nosso cliente. E ele, em função disso, irá nos avaliar positivamente como empresa, e aí nós vamos atingir o nosso objetivo,
que é ter o cliente satisfeito. Ok? Então vamos lá. Confiabilidade, primeiro passo. E agora vamos trabalhar um pouco a empatia. E o que é empatia? A empatia é um conceito tão trabalhado no marketing, né? Empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do nosso cliente. Isso é muito importante quando se fala de satisfação. Porque é isso que nós precisamos fazer. É olhar para o cliente sem julgá-lo, sem ter um conceito que não seja entendê-lo, compreendê-lo e satisfazer a necessidade que ele apresenta. Não é? E para isso, se colocar no lugar do cliente é fundamental. É olhar para o cliente e pensar como eu me sentiria na situação desse cliente. Não é? E às vezes isso passa tão desapercebido. Não é? Por exemplo, uma situação rotineira que às vezes acontece numa mercearia, que é uma dona de casa que liga para a mercearia na hora do almoço, por volta de 10h30, 10h40, 11 horas, pedindo desesperada que traga um bujão de gás, porque acabou o gás e ela precisa de dar continuidade ali nas suas obrigações, fazer ali o almoço, não é? Ou então do restaurante também, que é a mesma situação, acabou o gás e está ali desesperado porque precisa de dar continuidade aos serviços e o gás acabou e ele já não sabe mais o que fazer e nós às vezes pegamos o telefone, né, e dizemos, olha, sinto muito, mas não vai ser possível atender. Será que eu, ao fazer isso, apesar de ser educado, de ser simpático, eu fui empático? Dificilmente. Ser empático é se colocar no lugar do cliente, pensar a situação dele, o desespero que ele está vivendo, a angústia que ele está vivendo. E se eu pensar direitinho a angústia que ele está vivendo, eu vou atender essa expectativa e essa necessidade que ele está apresentando. Eu tive uma experiência muito interessante com um dono de supermercado. Ele estava num dia muito movimentado. Eu estava na empresa dele fazendo uma consultoria e o telefone tocou, alguém pedindo justamente um bujão de gás. E eu me assustei quando eu vi ele deixando o serviço, me deixando em pé lá na porta da empresa dele, me pedindo licença, olha, você me dá licença um pouquinho que eu vou atender um cliente. Ele atravessou a rua, foi no depósito dele, pegou um bujão de gás, botou nas costas e andou, né, alguns metros lá e entregou, ele mesmo entregou o bujão de gás na casa de uma pessoa. Não era muito longe, devo admitir, ficava aproximadamente uns 100 metros da casa do supermercado dele, a casa da pessoa, mas ele foi lá e não apenas entregou o bujão, ele trocou o bujão de gás para aquela dona de casa. Não é? Então ele deixou aquilo que era a obrigação dele, né, ali de estar na frente da loja dele, de estar atendendo um trabalho de consultoria para o qual ele estava pagando, né? Eu já estava recebendo porque as horas já estavam contando, mas ele deixou plantado ali e foi lá atender a necessidade de um cliente. Nesse momento ele foi empático porque ele não pensou nele, mas ele pensou nela, na necessidade daquela cliente. Agora eu pergunto para você, meu querido, quando essa cliente for fazer compra, ela vai comprar onde? Ali naquele mercado. Porque ele que atendeu a necessidade dela, ela percebeu quando ele chegou lá, né, com aquele bujão de gás nas costas, suado ali, e às vezes até cansado, já era um senhor, né, não era um garotão ali de 20 e poucos anos de idade, já era um senhor. Ela percebeu o quanto ele se preocupa com ela. Mais do que isso, ela percebeu como ela é importante para a empresa. E o fundamental que nós precisamos entender é isso. As pessoas precisam perceber que elas são importantes para nós. E o que ocorre é o quê? Ocorre, na maioria das vezes, que as pessoas são importantes apenas na hora que elas compram um produto e vão embora. Na hora que surge um problema como essa dona de casa surgiu, nós costumamos simplesmente virar as costas. Mas isso não é ser empático. Ser empático não é olhar o problema do outro e virar as costas. Ser empático é olhar o problema do outro e ajudar a resolver aquele problema. Muitas vezes a pessoa chega na sua empresa e ela quer comprar um produto que você não tem para vender. Ou um produto que você tem para vender, mas que não vai atender a necessidade dela. O que é o ideal nesse momento? Se você quer praticar o fator empatia, você precisa ser claro para ela. Olha, eu tenho esse produto, mas ele não vai atender a sua expectativa, a sua necessidade. Você precisa de comprar um outro produto. E eu não tenho ele para vender aqui. Mas na loja tal, tem esse produto para vender. Ah, mas eu vou perder a venda. Você vai perder a venda, mas vai ganhar um cliente. Vai ganhar uma pessoa que vai te respeitar.
vai uma pessoa que vai olhar para você e falar assim, esse cara não quer só o meu dinheiro. Para esse cara, eu sou mais importante que o dinheiro que está no meu bolso. E eu acho que isso é fundamental para um profissional de vendas. Isso é muito... Quantas pessoas você acha que eu já rejeitei fazer consultoria? Muita gente. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, se eu queria fazer isso, eu falo, olha, antes de você fazer um trabalho de atendimento ao cliente, você tem muita coisa que você precisa fazer na sua loja. Falo. Por quê? Eu perdi o dinheiro, mas ganhei o respeito dessa pessoa. Essa pessoa hoje encontra comigo na rua, ela me respeita, porque eu não estou preocupado apenas no dinheiro dela. E hoje é isso que nós vamos passar para as pessoas. As pessoas precisam de entender que nós não estamos preocupados apenas em ganhar o dinheiro dela, mas nós queremos ganhar o respeito dela, o carinho delas. Precisamos de ganhar muito mais. Não é? A compreensão de que nós temos uma empresa que vai além do lucro. Né? Certa vez alguém disse que a empresa que tem por único objetivo o lucro é uma empresa pobre. E não tem a menor dúvida quanto a isso. Ser empático é cultivar pessoas, é cativar pessoas. E é isso que nós precisamos nas nossas empresas. Cativar pessoas. Eu desejo que você entenda isso, que você aplique isso na sua empresa, porque você vai ver os resultados. Serão pessoas que vão respeitar mais a sua empresa, serão mais fiéis a você, né? Estarão mais presentes na sua empresa. Por quê? Porque você foi empático, você se colocou no lugar dela, você resolveu o problema dela e ela tem uma dívida de gratidão. E dívida de gratidão ninguém paga. Não é verdade? A dívida do dinheiro a gente paga, mas a de gratidão não. E é isso que eu desejo para você, filho. Até a próxima, se Deus quiser.